Fala galerinha do 8º ano, firme e forte com vocês aí, pessoal. Tá todo mundo acompanhando as aulas, tenho certeza, né? Que ninguém tá deixando de fazer as atividades, tá acompanhando tudo. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos continuar, tá? Com o trabalho do nosso livro, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os nutrientes do corpo, dando a introdução agora sobre a questão dos nutrientes, o corpo humano, tá? Sobre a questão, por exemplo, dos órgãos, que a gente tinha até falado em aula. Então agora nós vamos dar a sequência às estruturas do corpo humano, beleza? Começando pela questão da alimentação. Então hoje nós vamos falar sobre a questão dos nutrientes, o que é importante, o que é necessário para o corpo, tá? Então a gente vai falar tudo sobre essa questão da parte nutritiva do corpo. Antes de mais nada, essa aula de hoje vamos só citar sobre a importância de cada nutriente. Então vamos lá, galerinha, firme e forte, acompanha comigo, soltando uma imagenzinha aí para os senhores poderem visualizar. Vamos lá, soltando. Então acompanha comigo, pessoal. A questão dos nutrientes, ele se dá primeiramente na parte energética, tá? Então primeiro nós vamos falar aqui sobre as fontes energéticas. Então, primeira questão das fontes energéticas que nós temos aí são os carboidratos, tá? Galerinha, os carboidratos é a primeira fonte energética do corpo. Ou seja, é a primeira energia que o corpo vai consumir, tá? Para manter o funcionamento de todas as nossas estruturas. Então ela é energia, por isso que é um componente energético, tá? Então ele é necessário para as funções vitais do corpo, tá? Então você tem aqui a questão dos carboidratos. Os carboidratos você tem, por exemplo, lá a questão dos açúcares, você pode ver a questão de um carboidrato, tá? Vamos encontrar também, além dos açúcares, a questão, por exemplo, do amido, tá? Também é um carboidrato. Então tudo isso, galerinha, tá? São fontes energéticas, então são fontes nutritivas, tá? As primárias do corpo, os carboidratos. Nós temos também, pessoal, além dos carboidratos, nós temos também os lipídios como fonte energética, tá? Na verdade, você tem a segunda reserva de energia do corpo através das fontes dos lipídios. Então aqui nas fontes de lipídios nós temos, por exemplo, as gorduras monossaturadas, tá? Por exemplo, quais são elas? Os azeites, tá? Óleo, beleza? As castanhas e as nozes, as amêndoas, tá? O abacate. Então são o quê? São gorduras monossaturadas, tá bom? Nós temos também as gorduras polissaturadas, que é o ômega 3, tá? A questão do salmão, tá? Nozes também. A questão da sardinha, tá? Chinha. Todos aqui são o quê? São exemplos de quê? De bacalhau também, perdão. Todos aqui são o quê? São fontes de gorduras polissaturadas, tá? E nós temos também as gorduras saturadas, que envolve quem? A carne bovina, o frango, tá? As vísceras, a manteiga, leite, queijo, coco, tudo isso envolve as gorduras saturadas, tá? Quais são as funções básicas do lipídio? Função de reserva de energia, que é a base que nós falamos. A função das membranas celulares, tá? Reveste lá, por exemplo, a membrana celular, tá? E também são precursores, tá? De hormônios, atuando o que? No controle hormonal. Então atua também lá na questão do controle hormonal. Então, mas a principal função é o que? Energética também. Tranquilinho, galerinha? Pois bem, pessoal. Então, galerinha, olha só. Um ponto importante também que a gente não mencionou sobre os lipídios, tá? É que seu consumo deve ser muito organizado, tá? Às vezes a pessoa fala, não vou comer gordura, mas tem um certo equilíbrio, tá? Que é importante sobre os lipídios. Mas vamos lá, continuando. Nós temos também, pessoal, os construtores, tá? Então nós temos os construtores. Os construtores que a gente envolve aqui é a questão das proteínas. Proteínas que são formadas, na verdade, por quê? Por aminoácidos. Então, proteínas são formadas por aminoácidos. Os animais, pessoal, por exemplo, eles precisam de 20 aminoácidos para construir uma proteína diversa, tá? Nos humanos, conseguimos produzir algumas, tá? No entanto, 8 delas são chamadas de essenciais, tá? Então, nós temos, por exemplo, as proteínas que envolve os aminoácidos, perdão, que envolvem essenciais, tá? E não são produzidas por nós, né? Sendo necessários aderirem por meio de alimentação, tá? Então, no caso, você tem esse exemplo aí no caso das proteínas, tá? As proteínas, pessoal, está presente em todo o nosso corpo, tá?
dando origem à célula, tecido, anticorpos, tá? E aqui nós temos um exemplozinho na imagenzinha aí, ó, que mostra para vocês algumas dessas características, né? Por exemplo, transporte, movimento, catalíses, né? Também você tem aqui o colágeno, tá? Insulina, tá? Também tudo isso envolve algumas funções básicas, vamos citar todas, né? Mas as funções básicas que envolvem a questão dos construtores, tá? Que é o caso da proteína, que são formadas por aminoácidos. Belezinha? Muito bem. E nós temos também os reguladores, tá? Os reguladores que nós temos, pessoal, por exemplo, a questão que regula os outros nutrientes no corpo, faz uma autorregulação. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui os sais minerais, a primeira fonte aí de regulação que envolve no corpo, tá? Então, nos sais minerais, galerinha, vamos dar um foco neles aqui, ó. Você tem o ferro, tá? O sódio, o potássio, o cálcio, tá? O magnésio, o iodo e o flúor. Lembrando que alguns desses sais que citamos, a falta deles acarreta em doenças, tá? Então isso é importante, você ter um equilíbrio dos sais minerais. Então, por exemplo, o ferro faz parte da constituição da hemoglobina, né? Proteica da célula vermelha do sangue, né? Contribui para o transporte de gases do oxigênio e o gás carbônico pelo corpo. Então essa é a função básica do ferro. O sódio participa da contração muscular, tá? E com o potássio, né? Que ajuda a regular a pressão sanguínea. E o potássio também, que participa da contração muscular com a condução dos impulsos nervosos, em conjunto com o sódio, tá? Regulando a quantidade de líquido do nosso corpo. Envolve também. Nós temos também o cálcio e o fósforo, tá? Contribui para a formação dos ossos e dos dentes, tranquilo? O magnésio faz parte da constituição dos ossos, que auxilia no funcionamento dos músculos, né? Do sistema nervoso. O iodo, que participa da constituição do hormônio, né? O hormônio da tireoide, né? Baixa concentração desse hormônio causa doença chamada tireoidismo, né? E o flúor, tá? Que é essencial para fixar o cálcio nos ossos dos dentes, tá? Então você tem a questão do flúor também. Então, pessoal, isso aqui são o quê? São a importância, tá? Dos sais minerais para o corpo. Outro tipo também que nós temos é a questão do que? Das vitaminas, tá? Então aqui nas vitaminas nós temos a questão da função e onde elas são encontradas. Então nós temos a vitamina A vitamina do complexo B, tá? A vitamina C, K, D e E. Vamos ver aqui a questão da vitamina A, atua no bom funcionamento da visão, tá? Você pode encontrar, por exemplo, no fígado, na gordura, gordura do leite, né? Os ovos, vegetais verdes, amarelos, tá? A questão da laranja, de outros, tá? Você pode encontrar. Um ponto importante, pessoal, que a baixa concentração dessa vitamina causa cegueira noturna, tá? Uma doençazinha aí, tranquilo? As vitaminas do complexo B, tá? Nós temos B1 até B12 lá. Atua no sistema nervoso, tá? No metabolismo, questão dos nutrientes e na produção de células do sangue. Posso encontrar na carne, peixes, fígado, ovos, leite, derivado de nozes, cereais e vários, né? Nós temos, por exemplo, uma doença aqui da vitamina B1, tá? Que a baixa concentração da vitamina B1 causa uma doença chamada de beriberi, tá? Uma doença bem grave, tá? Não está muito nítido hoje em dia, tá? Na nossa população, mas antigamente era uma doença bem grave. Nós temos aqui, por exemplo, também a vitamina C, tá? Protege o nosso organismo, atua no sistema de resistência a doenças, né? Funções cítricas, tá? Você pode encontrar em frutas cítricas, tomate, tá? Melão, pimentão verde, repolho, assim por diante. Galerinha aí que quer se proteger do corona, ó, consumir muita vitamina C, importante, tá? Vitamina K, beleza? Sim, um ponto importante. A baixa concentração de vitamina C causa uma doença chamada de doença do marinheiro, tá? Conhecida também como beriberi, tá? Uma doença que já está praticamente extinta. É difícil ver uma pessoa hoje sem vitamina C, né? Mas vamos lá. Nós temos a vitamina K, importante no processo da regulação e a cicatrização de ferimentos, tá? Posso encontrar no fígado, no óleo, nos vegetais, tá? Etc. Vitamina D,
tá? Atua no desenvolvimento dos ossos dos dentes, regula os níveis de cálcio. Posso encontrar, por exemplo, no óleo, no fígado, no peixe, tranquilo? E a vitamina E, tá? Que é um antioxidante, tá? Previne o envelhecimento de células e o desenvolvimento de câncer, tá? Então ele previne isso. Posso encontrar nos óleos vegetais, verde, gemas do trigo, nozes, tá? Gema do ovo e assim por diante, beleza? Tranquilinho, pessoal? Então, olha só, galerinha. Outra também que nós temos é a questão da água, né? Função da água básica no nosso corpo, tranquilo? Ou seja, a água ela realiza, por exemplo, transporte de substâncias, facilita as reações químicas do nosso corpo, termorregulação também, lubrificante também, reações de hidrólise, tá? Equilíbrio osmótico e equilíbrio de ácidos bases também. Você envolve essa questão também na água. Outro nutriente também, pessoal, que eu não comentei aqui é a questão das fibras, tá? As fibras têm uma série de importâncias, são carboidratos também, algumas, né? São carboidratos. Então você pode encontrar uma série, né, de fibras, tá? Quer dizer, são carboidratos, perdão. Uma série de fibras que você pode encontrar também no nosso organismo. Tranquilinho, pessoal? Muito bem, certo? Então, pessoal, deu para os senhores entender aí os nutrientes básicos do nosso corpo. Quero que os senhores dêem uma lidinha no capítulo, tá? Direitinho, beleza? Para a gente poder tirar as dúvidas. E aí, galerinha, fica uma questão para vocês. O exercício do livro, tá? O exercício do livro para os senhores realizarem, tá bom? Exercício, deixa eu até focar aqui. O exercício do livro de vocês, tá? Que vocês vão realizar é da página 139, beleza? Página 139 até a página 142. Então, 139 a 142 para a nossa próxima aula. Belezinha, oitavo ano, fica com Deus, tá? E continue firme e forte nos estudos. Um abraço, tchau!